Hoje estou aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. Olha só que interessante. A gente, depois de um certo tempo, a gente descobre que a gente tem uma missão aqui na Terra. Isso é muito legal, né, gente? É muito, assim, satisfatório, é uma coisa muito emocionante mesmo. Então, assim, depois de mais de 20 anos de formação, eu descobri que eu tenho um objetivo, uma missão. E o meu objetivo hoje, ele está bem claro dentro de mim. E eu consigo entender, assim, por que eu entrei na faculdade. Desde que eu entrei na faculdade, eu tinha esse objetivo. Desde a minha infância, eu tinha esse sonho. E isso me trouxe muitos benefícios, porque eu descobri que realmente esse é o meu dom. Então, gente, assim, todos nós temos um dom, todos nós nascemos para cumprir a nossa missão. Todos nós viemos para ter um objetivo. E o interessante é que quando eu entrei na faculdade, ou melhor, quando eu era adolescente, eu já dizia, com 12 anos, 13, 14 anos, eu já dizia que eu queria trabalhar com crianças quando eu fosse adulta. E aí depois, quando eu entrei na faculdade, eu sempre pensei, eu quero trabalhar com crianças. Esse é o meu foco, esse é o meu objetivo. E aí, quando eu saí da faculdade, então, eu em seguida fiz a minha faculdade de psicologia em Porto Alegre e depois, em seguida, eu já fui para São Paulo, onde eu encontrei uma residência para não médicos em psicologia na área de psicoterapia infantil da criança e do adolescente. E foi lá que eu me encontrei, né? Foi isso tudo que me completou, né? Essa formação que eu fiz foi uma formação de 2 anos. Depois eu segui trabalhando nessa área com criança e adolescente, só que aí eu fui buscar outra especialidade, que é a neuropsicologia, onde eu fui tentar entender melhor essa questão do desenvolvimento neurológico, do desenvolvimento do nosso cérebro, né? O que eu posso esperar em determinadas idades, né? Nas diferentes fases da nossa vida, nas diferentes fases do nosso desenvolvimento. E isso foi me encantando, foi me trazendo mais necessidade de estudar, de acompanhar pesquisas, estudos. E é muito interessante porque eu acabei entrando então nessa área da neurociência e isso também me trouxe muitas explicações para as patologias com adultos, então dentro da psiquiatria de adultos, então é depressão, ansiedade, pânico, fobia. E aí eu também comecei a atender adultos e idosos. Mas depois de um certo tempo de prática, né? Então, depois de mais de 20 anos de prática, hoje eu consigo avaliar e consigo olhar para trás e ver que a minha missão, o meu dom, a minha habilidade é para trabalhar com crianças. Então, assim, eu sempre tive uma facilidade de encantar e ser encantada pelas crianças. Então, as pessoas dizem assim pra mim, nossa, parece que você tem um imã, parece que as crianças são atraídas por você. Mas não, na verdade, eu que sou atraída por elas, né? Então, quando a gente tem essa facilidade na comunicação com as crianças e a gente consegue se conectar bem com elas, a gente consegue sentir o que elas estão sentindo, a gente consegue sentir a emoção delas, a gente consegue perceber aquilo que elas têm para nos contar, né? Então isso tudo é muito interessante e são poucos profissionais mesmo que têm essa habilidade, né? Eu sei que lá em São Paulo, onde eu fiz no Hospital das Clínicas, lá na Unicamp, onde eu fiz a minha especialização, eu via que tinha colegas minhas que realmente tinham dificuldades, né? E a dificuldade vai desde sentar no chão para brincar com uma criança, né?
ouvir o brincar dela, né? Ouvir o que ela quer te dizer com aquele brincar, com aquela brincadeira, o que ela quer te mostrar com aquela brincadeira, o que ela quer te trazer com aquele brinquedo, né? Então, não é fácil mesmo fazer essa leitura, não é para qualquer pessoa. E já que eu tenho isso, que eu tenho essa habilidade, que eu tenho esse dom, eu escolhi então agora, depois de mais de 20 anos de profissão, trabalhar exclusivamente com essa área, né? E eu não quero deixar que isso se perca, né? Então eu vou continuar os meus estudos na área da infância, na área da neurociência, com adolescentes. E uma outra coisa também que me chama muito a atenção são os idosos, porque assim, ó, os idosos e as crianças, elas falando neurologicamente, elas têm aspectos que se assemelham muito, porque a criança, ela termina de formar o cérebro aos 12 anos de idade, e o idoso, ele começa a perder o cérebro dele, as habilidades do cérebro dele, depois de uma certa idade, depois dos 65 anos, 60 anos de idade, onde ele começa então a ter as perdas neurais, e essas perdas neurais acabam assemelhando, né, neurologicamente o cérebro dele, as habilidades dele, as habilidades também de uma criança. Então, eu também gosto dessa área, mas a área da infância é uma área que sempre me chamou a atenção, é uma área que me encanta e eu tô cada vez mais procurando saber, entender um pouquinho mais sobre isso. E uma coisa também que eu carrego comigo e que eu trago para o consultório, para a prática clínica, é uma coisa que eu aprendi com um professor meu lá no Hospital das Clínicas e na Unicamp. E ele sempre falou uma coisa para mim e eu levei isso para a minha vida. Que quando a mãe vem com a criança, quando os pais vêm e trazem a criança para o consultório, procure sempre avaliar primeiro a criança. Porque a criança às vezes te traz uma queixa e os pais trazem outra. Porque às vezes os pais fazem uma leitura que não é aquilo que a criança quer te mostrar, né? Então, assim, avalie primeiro essa criança, converse primeiro com essa criança, brinque com essa criança primeiro para ver o que ela quer te mostrar nesse brincar, qual é a queixa dela durante esse brincar. E depois ouça os pais, para que você não deixe se viciar ou se contaminar pela queixa dos pais, né? E isso eu tenho visto muito na prática. Geralmente a criança vem com uma queixa para mim, né? E os pais vêm com outra queixa, né? Então o conflito da criança é um e os pais às vezes não conseguem perceber esse conflito que a criança quer mostrar, né? Então para os pais eles acabam fazendo outra leitura, mas a criança mostra outro aspecto através do brincar. Então, assim, é um aspecto que não é fácil de identificar, não é para qualquer um, e já que eu tenho esse dom, essa habilidade, essa prática, essa adoração, essa missão que eu digo, eu tenho que seguir nela, eu vou seguir nela, e eu tô aqui para ajudar os pais que precisarem, né? Então, e cada vez mais a gente vai tentar se adaptar ao lúdico através da internet, através do online, né? Então, por que não colocar uma criança brincando livre e espontaneamente no seu quarto e eu juntamente lá no celular brincando com essa criança, observando o brincar dessa criança, né? Então, quantas coisas vão ficar mais fáceis, né, com o advento da tecnologia, com o advento da internet, com o advento dos atendimentos online, né? Então, isso é fácil, então, de acessar aí o mundo da criança, acessar esse quarto dela, entrar nesse ambiente dela onde ela brinca e você, juntamente com ela, no celular ou no computador, você vai interagindo e vai brincando com ela também à distância. Então, não tenha constrangimento, tá?
venha e me pergunte as dúvidas que você tem. Se você tem alguma dúvida com relação ao neurodesenvolvimento, com relação ao desenvolvimento infantil, com relação às dificuldades, seja cognitivas, emocionais, do seu filho, não fique constrangido, pergunte, questione, dê ideias para que eu possa estar fazendo vídeos também para vocês, onde que eu consiga então mostrar para vocês qual a melhor forma, né, de estar conduzindo com determinadas queixas que vocês vêm observando nos seus filhos. Então, gente, é isso que eu teria para contar para vocês hoje, tá? E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigada!